Por um tempo considerável, a inteligência foi compreendida de forma limitada, frequentemente associada a métricas rígidas como o QI. Nesse modelo, a inteligência foi tratada como um clube bastante exclusivo. Os critérios de entrada? Bom, basicamente bem em testes de lógica e linguagem. Se você resolver equações rapidamente, excelente, gênio potencial. Se não, bem, sempre havia outras carreiras. Mas há um pequeno problema nessa lógica, ela está no mínimo incompleta. Hoje vamos falar sobre uma ideia que não apenas questiona esse modelo, mas o desmonta com certa elegância. A teoria das inteligências múltiplas, proposta por Howard Gardner, ela rompe com esse paradigma ao apresentar uma visão plural da cognição humana, ampliando o conceito de inteligência e, sobretudo, ressignificando o potencial individual. Mais do que uma mudança conceitual, trata-se de uma transformação prática. Conhecer que diferentes formas de pensar, aprender e agir coexistem e que todas possuem valor. Essa perspectiva tem ganhado força, especialmente no contexto da formação e desenvolvimento profissional, onde a diversidade cognitiva passa a ser vista como vantagem estratégica e não como limitação. Para compreender essa mudança, é essencial conhecer as inteligências propostas por Howard Gardner. O autor identifica diferentes formas de manifestação da inteligência humana. Segundo essa perspectiva, a inteligência não é uma linha reta, é mais um ecossistema. Dentre elas está a linguística, o uso eficaz da linguagem oral e escrita, ou seja, o domínio das palavras para o deleite de escritores e advogados. Lógico-matemática, raciocínio lógico, análise e resolução de problemas, ou seja, o território confortável dos que gostam de números, planilhas, muitas planilhas. A próxima é a espacial, visualização, percepção, capacidade de visualizar a estrutura. Musical, sensibilidade a sons, ritmos e padrões musicais. Corporal sinestésica, o uso do corpo para expressão e execução de tarefas. Nesse campo temos atletas, dançarinos e assim por diante. Interpessoal, que é a compreensão e interação com outras pessoas. Intrapessoal, que é o autoconhecimento e compreensão das próprias emoções. Naturalista, que é a observação e compreensão da natureza. E por último temos a existencial, que é a reflexão sobre questões profundas da existência humana, refletir sobre a vida, geralmente às 2 da manhã. Cada uma dessas inteligências representa uma maneira distinta de compreender o mundo, resolver problemas e produzir conhecimento. Enquanto algumas pessoas se destacam na comunicação e na linguagem, outras demonstram maior habilidade em visualizar estruturas, compreender relações humanas e interpretar padrões da natureza. Iguaizinhos, mas diferentes, mas ainda iguais. Sobre questões profundas da existência. Reconhecer essa diversidade é fundamental, pois abre espaço para uma leitura mais justa e ampla das capacidades humanas, especialmente no contexto profissional. Naturalmente, surge a questão: e onde exatamente eu me encaixo nisso tudo? Felizmente, não é necessário um laboratório sofisticado. O primeiro passo para transformar potencial em ação está na identificação das inteligências predominantes. Esse processo não se baseia em rótulos, mas em descoberta, uma espécie de revelação de capacidades que muitas vezes estiveram ocultas ou subvalorizadas ao longo da trajetória educacional e profissional. Na prática, essa identificação pode começar por observações simples do cotidiano, por exemplo, perceber quais atividades geram maior engajamento, analisar como se resolve problemas com mais facilidade, identificar padrões nos hobbies e até notar a forma predominante de expressão, seja pela fala, escrita, interação social ou pensamento visual. Além disso, o feedback de colegas e líderes pode revelar competências que o próprio indivíduo ainda não reconheceu, enquanto ferramentas estruturadas, como escalas de avaliação cognitiva, ajudam a organizar essas percepções de forma mais clara e objetiva.
Resumindo de forma bem simples, o que prende sua atenção sem esforço? Como você tende a resolver problemas? Você organiza ideias falando, escrevendo, visualizando ou debatendo? A proposta aqui não é rotular, é com sorte reconhecer padrões que estavam discretamente à vista o tempo todo. Essa etapa é crucial, pois inaugura um novo tipo de consciência, a de que o desenvolvimento não precisa começar do zero, mas pode partir de um ponto de força já existente, visível, identificável e, acima de tudo, utilizável. Uma vez identificada, a inteligência predominante deixa de ser apenas uma característica e passa a assumir um papel funcional no cotidiano. Ou seja, ela se transforma em uma ferramenta, uma base concreta a partir de qual outras competências podem ser desenvolvidas de forma estratégica. Nesse sentido, o desenvolvimento deixa de focar apenas na correção de fraquezas e passa a construir pontes entre capacidades, utilizando pontos fortes como alavancas de crescimento. Na prática, isso significa adaptar a forma de aprender e executar tarefas ao próprio perfil cognitivo. Por exemplo, um profissional com inteligência linguística pode aprender melhor ao escrever e explicar o conteúdo. Alguém com inteligência interpessoal evolui por meio de trocas e interações, enquanto perfis lógico-matemáticos podem estruturar o pensamento em padrões e etapas. Além disso, aplica-se a ideia central de usar uma inteligência forte para desenvolver outra, tornando o aprendizado mais eficiente e direcionado. Por exemplo, um colaborador com facilidade em comunicação pode aprender conteúdos técnicos ao ensiná-los. Um perfil analítico pode aprimorar sua comunicação, estruturando melhor suas ideias e assim por diante. O processo passa a respeitar a forma natural de funcionamento do indivíduo. Assim, a inteligência deixa de ser um fim e passa a ser um meio, um ponto de partida para um desenvolvimento mais consistente, personalizado e sustentável. Mas o verdadeiro refinamento está na combinação. Quando diferentes inteligências começam a operar em conjunto, algo curioso acontece. As soluções ganham profundidade. O indivíduo não apenas utiliza suas capacidades, mas integra diferentes formas de pensar para gerar soluções mais completas e inovadoras. Essa integração é apontada como um diferencial significativo, especialmente em contextos que exigem maior adaptabilidade. Ao articular múltiplas inteligências, o indivíduo amplia sua capacidade de análise, comunicação e criação, transcendendo abordagens lineares e fragmentadas. Não se trata de dominar todas as inteligências de forma equivalente, mas de construir conexões estratégicas entre elas. É essa capacidade de articulação que permite ao profissional atuar com maior profundidade, flexibilidade e impacto. Ao reconhecer que diferentes formas de inteligência coexistem e possuem valor, abre-se espaço para que indivíduos antes considerados limitados possam finalmente reconhecer seu potencial. Assim, o que antes era visto como limitação revela-se, na verdade, como um ponto de partida, e é nesse deslocamento da restrição para a oportunidade que reside o verdadeiro poder transformador dessa abordagem.